Irmãos, a paz, Miro Pires, Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Hoje é dia 30 de outubro, sexta-feira. Estamos aqui para mais um podcast. E hoje eu gostaria de dar continuidade um pouco ao nosso assunto de ontem. Vocês já vão entender por quê. Queria que vocês abrissem comigo aí em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. O livro escrito pelo apóstolo João. Vamos ler a ele todo, tá? A partir do versículo 1. Diz assim a palavra: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Forte isso, né? Então, se lembra ontem que nós conversamos a respeito de idolatria, a respeito de falsos deuses, né? E falsos espíritos enganadores, né? Na verdade, demônios que enganam as pessoas através de uma busca, né? Uma busca pelos ditos por aí espíritos de luz, sendo que na verdade eles não existem, né? Porque espírito de luz é um anjo e um anjo ele só fala, ele só conversa conosco quando ele é enviado, ele é um mensageiro de Deus. Né? Ele vem para ministrar cura, ele vem para dar uma mensagem, para falar conosco aquilo que Deus quer que seja falado, mas são coisas pontuais, não são coisas em que nós vamos consultar o anjo do Senhor. Não existe isso, não é desta forma que funciona. Entende? Então, aqui a palavra diz, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Então, hoje, infelizmente, assim como antes, a gente tem profetas, né? Realmente profetas chamados por Deus para falar, para ser boca de Deus, né, nessa terra. Ainda existem muitos, né, e existem muitos também, eu não sei dizer se mais, se menos, mas existem muitos também falsos profetas que têm saído por aí, que têm escutado espíritos, né, e eles não sabem discernir, né, esses espíritos que eles estão ouvindo. Então diz assim no versículo 2, olha que importante. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, se você estiver conversando, ou se você estiver escutando um espírito, e se você tiver oportunidade de conversar com ele, e ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele não é de Deus. Ele não é de Deus, né? Diz assim, versículo 3: E todo o espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Tá? Dito isso, é muito simples, né? Você discernir aquilo que é de Deus, aquilo que não é, porque se você escutar ou se você conversar com algum espírito, né, for feita alguma consulta em algum espírito, né, que isso a palavra de Deus diz que é abominável aos olhos de Deus, a gente não deve buscar esse tipo de coisa, mesmo assim, né, para que você tenha certeza, toda vez que você falar de Jesus, né, para um espírito dito de luz que na verdade não é um demônio, ele ele vai realmente ele vai se mostrar quem ele é, né, na tua presença, porque eles odeiam Jesus, eles odeiam o sacrifício de Jesus, né? E os demônios, Satanás, eles têm um espírito do anticristo, o mesmo espírito do anticristo, que é o espírito que ele quer negar a todo tempo que Jesus veio em carne, que ele se fez homem, que ele se fez sacrifício por nós. Eles querem negar o evangelho de Jesus. Eles querem deturpar a palavra de Deus. E diz assim, no versículo 4: Filhinhos, vocês são de Deus, venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, ou seja, o Espírito Santo de Deus que habita em nós é maior do que o príncipe deste mundo, é maior do que, muito maior do que os demônios, do que Satanás, do que tudo aquilo que vem contra nós, o inimigo da nossa alma. Versículo 5: Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve.
Ou seja, existe uma sintonia, né? Existe uma sintonia. Quem está no mundo está completamente com uma venda nos olhos, né? Um capacete para que não ouça, para que não enxergue, né? Acorrentado, amarrado, e está sendo manipulado por Satanás de uma forma ou de outra, através das coisas do mundo, né? Através do que ele se alimenta, através do que ele ouve, através do que ele vê, através do que ele faz. Versículo 6, nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Agora eu quero aqui entrar com uma parte que é um testemunho da minha vida, que aconteceu comigo. Né? Eu vivi 9 anos na minha vida, eu e minha família vivemos na idolatria, servindo a demônios, imaginando que nós estávamos, e aquilo era de Deus, que a gente estava servindo a Deus, e nós escutávamos muitas coisas, né, desses falsos, esses espíritos ditos de luz, entidades, né, que vêm para fazer o bem, só que não, e eles são enganadores, né? Então é o espírito do erro, ele quer te levar ao erro, ele quer te levar ao engano. Ele vai falar mal dos teus familiares, ele vai falar que os teus familiares eles estão falando mal de você, que eles estão armando contra você, que o teu melhor amigo ele é um traidor, que eles vão querer te isolar, eles vão querer te blindar para que você fique manipulado sobre cordas, entendeu? Como se fosse uma marionete nas mãos deles. Né? E eles riem de você pelas costas. Né? Então eles podem até se fingir de anjo de luz, a palavra diz isso, que um demônio ele tem essa capacidade, ele tem a capacidade de imitar completamente a voz de uma pessoa, né? O demônio, o diabo, ele tem várias facetas, né? Mas assim, como que a gente pega ele? Assim como a gente começou aqui esse capítulo, falando de Jesus. Toda vez que a gente fala de Jesus, o nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. O diabo ele não pode ficar, né? Ele vai ter que correr, ele vai ter que partir em retirada pelo poder do nome de Jesus. Mas para isso acontecer, é claro, você tem que crer, né? Você tem que crer que Deus ele ama o mundo de tal maneira que deu o seu único e primeiro filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, o amor, quando a gente fala Deus é amor, é a essência de Deus. A essência de Deus é o amor, né? A gente via lá no Antigo Testamento e as pessoas falam, nossa, mas Deus era tão bravo, né? Ele se irava, fala, na palavra diz que é o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei dos Reis, ele lutava junto com o povo, isso continua sendo, ele continua sendo o mesmo Deus, ele não mudou. Isso não significa que ele não era um Deus de amor, ele era, sempre foi um Deus de amor, sempre foi. Em versículo 8 diz, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha só. E em versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Né? Foi ele que nos amou primeiro, aí que tá. E amados, Deus ele nos criou, né? Deus ele fez todas as coisas. Como é que ele não vai amar algo que foi criado por ele? Não é verdade? A gente não ama o nosso filho, né? Tem um pedaço de nós ali, tem um DNA nosso, né? É uma herança nossa que a gente vê nascer na barriga da nossa esposa ali, né? A mãe vê o filho saindo do seu ventre, do seu próprio ventre, e não existe um amor incondicional, né, nisso. Deus é a mesma coisa para conosco, né? É só a gente olhar para os nossos filhos que a gente está vendo um pouquinho do que é o amor de Deus por nós, um pouquinho, porque o amor de Deus ele vai muito além ainda disso, ele vai muito além, né? Porque a palavra também diz que pode uma mãe rejeitar um filho, uma mãe e um pai rejeitar um filho, mas o Senhor jamais nos abandona, jamais.
Então você nunca será abandonado pelo Senhor, nunca Ele vai dar as costas para você. Mesmo que você seja infiel, mesmo que você esteja fazendo coisas erradas, Ele sempre nunca vai desistir de você, Ele sempre vai insistir para que você se volte para Ele, para que você enxergue a verdade, conheça, tenha o conhecimento dele como ele é, para que ele possa se relacionar contigo. Versículo 10: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele nos amou primeiro. Ele tomou iniciativa, ele tomou atitude, não porque nós pedimos, mas porque ele quis fazer dessa maneira. Ele quis entregar o seu Filho amado, né, para nos salvar da condenação que o pecado havia concedido, né, uma legalidade para a nossa condenação. Versículo 11: Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros, né? Isso aqui é um fato, né? Um fato, né? Porque se Deus, ele é Pai, se Deus é o Criador, e se Ele criou todos nós, certo? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós somos todos irmãos perante Deus. Então, como que nós podemos, eu, odiar o meu irmão, a minha irmã? Eu não posso fazer isso, né? Então, porque se eu fizer isso, eu não tenho o Espírito de Deus em mim. Porque como que eu vou odiar o meu próprio irmão, certo? Sendo que o meu pai me ama e Deus, ele é amor. Então, se eu tenho que ter a essência de Deus, eu tenho que amar. Eu tenho que sentir esse amor. Versículo 12: Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aqui, muitas pessoas falam, ah, não, mas Moisés viu a Deus lá na fenda da rocha. Não, ele não viu Deus, né? Ele viu a glória de Deus. A luz, ela foi tão intensa, né, que Deus, ele hipoteticamente diz que passou de costas, né, para que Moisés visse ele, mas só a glória de Deus que naquele lugar. Irmãos, eu não sei se vocês já puderam ter a oportunidade de sentir a glória de Deus, né? Na igreja, na sua casa, em algum lugar, né? Mas quem já sentiu a glória de Deus, até tem um louvor que fala sobre isso, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Então é assim, quando a gente sente a glória de Deus, a gente não pode ficar de pé. A gente não pode, as nossas pernas tremem, a gente se ajoelha, a gente se joga no chão, a gente chega até a desmaiar, a cair, tá? É assim, uma coisa que é inexplicável, só quem passou sabe o que é, só quem passa sabe o que é sentir a glória de Deus. Imagina Moisés naquele lugar vendo a glória de Deus ali na sua frente, uma coisa que sim, inexplicável, porque se ele tivesse visto a Deus, ele teria que morrer, né? Porque assim diz a palavra, ninguém pode ver a Deus, a não ser depois quando nós formos viver com ele, aí sim ele vai ser revelado face a face para nós, né? Então, quando nós temos amor, Deus permanece em nós e nós somos reconhecidos e aperfeiçoados através desse amor. Olha que lindo, né? Por isso que às vezes as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa ela é diferente, se parece com Jesus, ela tem um amor de Jesus nela, né? Ela é boa, porque são dons do Espírito, não é em nós, porque nós não temos nada de bom na nossa carne, sabe? Isso que vem do Espírito Santo de Deus, todos esses espíritos, todo o amor, a verdade, a compaixão, a misericórdia, tudo isso são dons de Deus. Versículo 13: Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito, né? Jesus, quando ascendeu, ele falou, não, mas eu vos darei o Consolador, e ele estará com vocês até a consumação dos séculos, até o dia do arrebatamento da igreja, irmãos. O Espírito Santo, ele está aqui conosco. O próprio Deus, né? O próprio Deus. Porque o Espírito Santo, ele não é menos nem mais do que Jesus, nem Deus Pai. Ele é o mesmo. É o Espírito do Senhor que está conosco. Entende? Só muda o nome, né? Só muda a pessoa, porque são 3 pessoas em um só. É um pouco difícil de entender, mas é o que é. Deus é assim. Ele disse, eu sou o que sou, né? Versículo 14, e nós temos visto e damos testemunhos de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus, ou seja, é um ato de fé, né? É um ato de confiança. É, quando você tem essa certeza, quando você sente isso, quando você tem essa convicção, aí sim, né? Quando a gente confessa que Jesus é o Filho de Deus, ele, o Espírito de Deus permanece em nós, né? Nós temos a certeza que ele é o Salvador, que ele é o nosso libertador, que ele é o nosso resgatador, que ele é o nosso redentor. Olha só, versículo 16. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. A gente acredita que Deus nos ama, né? Por mais que vez ou outra a gente vai errar, a gente vai pecar, né? Mas esse amor, quando ele existe em nós, o Espírito Santo habita em nós, a gente se sente até constrangido com esse amor, a gente se sente até triste quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente faz algo que entristece o Espírito Santo de Deus. E continua a palavra: Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Versículo 17: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo, né? Não do mundo, mas neste mundo. Ou seja, no dia do juízo nós teremos a confiança, nós vamos manter uma confiança. Confiança do quê? Confiança da nossa salvação. Nós temos que ter essa confiança. Nós não vamos ser salvos, nós já somos salvos, né? Nós já somos, como quando nós reconhecemos Jesus Cristo como o nosso único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador, nós já fomos salvos naquele instante, naquele momento. Nós já fomos justificados, fomos feitos justos. Então temos que ter essa confiança, essa certeza, não temos que ter nenhum ponto de dúvida. Versículo 18. No amor não existe medo, olha só. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, isso é uma coisa diferente de temer a Deus, tá? Temer a Deus é respeitá-lo, é colocar em primeiro lugar a vontade dele para nossa vida, saber que ele tem o melhor para nós. Isso é temer a Deus, né? Respeitar os mandamentos de Deus, respeitar a voz de Deus, respeitar quando ele dá uma ordem, né? A obedecer, isso é temer, né? Mas não ter medo. Ter medo é diferente. Ter medo é a ausência do amor, né? Quando nós não temos a certeza de que Deus nos ama, de que ele é um pai amoroso, um pai misericordioso, piedoso, né? E que quer o melhor para nós, e nós ficamos com medo. E medo é uma coisa que não advém de Deus. Medo é uma coisa que advém de Satanás, o próprio diabo. Ele quer que nós vivamos com medo, porque o medo ele aprisiona, o medo ele faz com que a gente fique paralisado, com que a gente não se mova, com que a gente pense que a gente continuamos no castigo, né? Mas não, foi tudo consumado já por Jesus. Jesus pagou um alto preço por nós, né? Ele pagou um alto preço, um preço com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. E isso é suficiente. Isso, se nós cremos que o sacrifício de Jesus é suficiente, a gente não pode titubear nem um só minuto de ter dúvida a respeito da nossa salvação. Amém? Versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém, versículo 20, se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, isso é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. É o segundo mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento mais importante é ame seu irmão, seu próximo. Né? Amai uns aos outros como eu vos amei. Como que a gente pode negar um perdão para o nosso irmão, para quem quer que seja, né? Seja ele um ímpio, seja ele um justo na presença de Deus? Como a gente pode negar se Deus ele nos perdoou primeiro, né? Se ele lançou todos os nossos pecados no mar do esquecimento, se ele disse, né, dos teus pecados já não me lembro mais. Se nós recebemos esse perdão, como que nós não vamos transbordar esse perdão para outras pessoas? Está na oração do Pai Nosso, né? Quem gosta de orar o Pai Nosso, né? Quem ora o Pai, nós devemos, né?
seguir, eu gosto de seguir como exemplo a oração do Pai Nosso, não de ficar, porque a palavra diz que a gente não fique caindo em vãs repetições, né? Que a gente não fique, vamos fazer 10 Pai Nossos hoje, vamos fazer 20 Pai Nossos hoje, vamos fazer 30, como doutrina de homens falam, né? Isso não existe, tá? A gente não vai alcançar favor de Deus, e Deus ele vai ficar lá de cima falando, o que esse meu filho está fazendo? Ele acha que por muito falar é que eu vou ouvir? Não, porque antes mesmo dele abrir a boca dele, eu já sei o que ele vai pronunciar. Então a gente tem que falar, quando a gente ora para Deus, quando a gente conversa com Deus, tem que ser do fundo do nosso coração, irmãos, né? Seja um Pai Nosso, se a gente for fazer repetir o Pai Nosso, mas que seja do fundo do nosso coração, todas aquelas frases, inclusive aquela que diz que eu vou perdoar o meu irmão porque eu fui perdoado, né? Então, teoricamente, se você não quer perdoar, você não tem que orar o Pai Nosso daquela forma que ele está escrito, que Jesus nos ensinou. Você compreende? Então nós podemos ser hipócritas nem mentirosos, porque aqui diz, ó, se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, isso é mentiroso. Então se a gente tem alguma coisa contra um nosso irmão, quando eu digo irmão é o nosso próximo, é qualquer um, né? Não estou dizendo que é família, certo? Se a gente tem alguma coisa contra alguém, a gente tem que pedir a Deus, né, para que ele nos dê força para que a gente possa fazer a coisa certa, porque perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão, a gente tem que decidir perdoar. E a partir do momento que a gente perdoa, o inferno ele treme, o inferno ele se abala, né? E Deus ele se alegra, né? E há uma festa no céu por conta disso, né? Porque o perdão, ele é o amor verdadeiro, né? Deus, ele nos perdoou quantas vezes já? Quantas vezes ele tem que nos perdoar, né? Às vezes, todos os dias a gente comete pecados e a gente tem que se arrepender e, Senhor, me perdoa, eu fiz errado, né? Eu não quero mais fazer assim, eu vou fazer o certo, né? Eu vou e não vou pecar mais, né? E Deus, ele nos perdoa. Amém? Eu quero orar por você que ficou até aqui comigo. Espero que essa palavra tenha sido bênção para você, que você possa curtir, compartilhar esse conteúdo, se inscrever aí no canal se você estiver no YouTube, manda nos grupos do WhatsApp. Ajuda essa palavra a chegar para mais e mais pessoas em nome de Jesus. Pai, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra maravilhosa que o Senhor colocou no nosso coração, para que a gente possa ter um entendimento e a revelação mais uma vez de quem tu és, te conhecer um pouco mais, te conhecer os mistérios da tua palavra, ter discernimento dela, porque a palavra diz que o povo perece pela falta do conhecimento, então que a gente possa te conhecer através da tua palavra em primeiro lugar, Senhor. Em primeiro lugar, Pai, porque quando nós buscamos a tua palavra, o Senhor que é o autor da palavra, o Senhor se revela a nós, o Senhor mostra cada vez mais coisas, o Senhor nos ensina mais e mais, o Senhor se mostra mais e mais para nós. Né? Mais da tua palavra, mais da tua vontade, mais da nossa missão, e nós começamos a nos conhecer mais e mais de dentro para fora, Pai. Por isso, Senhor, aqui nós te amamos, Pai, nós te agradecemos, Deus, por todas as coisas, Pai, pelas coisas que o Senhor já fez por nós e pelas coisas que o Senhor ainda vai fazer, que são coisas grandiosas, que assim diz a tua palavra, que olho não viu, que ouvido não ouviu, que não chegou nem a nossa mente imaginar, são as coisas que o Senhor tem planejado para nós, são coisas grandiosas, são muito, muito mais do que a gente pode pensar, raciocinar, né? Quando a gente está pensando em algo pequeno, em algo mesquinho, Deus, o Senhor sempre está pensando em coisas grandes para nós, em coisas grandiosas. Porque Ele é um Deus de coisas grandes, Ele não é um Deus de coisas pequenas, Ele não é um Deus de fazer pela metade, Ele é um Deus de começar, de fazer a obra por completo, de terminar a obra, não de ficar pelo meio do caminho, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe esta pessoa que está me ouvindo, Pai, que o Senhor possa inundar a casa dela, Pai, neste momento, com a tua glória, Senhor, com a tua glória, Pai. Que ela possa ser lavada, Senhor, lava a alma dela com teu Espírito Santo, Deus, com teu Espírito Santo. Justifica ela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Perdoa todos os pecados, Deus. Sara, Senhor, todas as feridas da alma, Pai. Cura todas as enfermidades, porque Jesus já levou na cruz todas as nossas enfermidades. O castigo, né,
que estava em nós, permanecia em nós, Ele levou sobre Ele naquela cruz, Pai. Então, Senhor, nós com esta confiança, Senhor, que nós temos, Pai, é que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor se faça presente na nossa vida durante todos os momentos e que cada vez mais a gente tenha sensibilidade para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, o Teu direcionamento, assim como o Senhor nos exortar, quando o Senhor nos corrigir, a gente também saiba abaixar a nossa cabeça e a gente possa admitir que estamos errados e nos corrigir, para que a gente possa estar sempre caminhando contigo, Deus. É isso que eu te peço, Senhor, e desde já eu te agradeço em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bom. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, Pai. Nós te amamos, Senhor, acima de todas as coisas, Deus. Obrigado pela tua presença, Senhor. Mais um dia hoje aqui conosco, nesse podcast. Obrigado por ter falado conosco de forma poderosa. É isso que eu te peço desde já, eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus e graças a Deus. Irmãos, te espero aqui amanhã, se Deus quiser, no mesmo lugar. Que Deus abençoe sua vida, te guarde, te livre de todo o mal, em nome de Jesus. Graça e paz.